Salve a todos que acompanham o canal do Collegium Pietatis. Meu nome é Nogueira Souza. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre uma festa do calendário religioso de abril, do calendário romano. Ela já passou, né? Ela terminaria ali entre 19 e 21 de abril, mas que vale a pena falar porque é de uma deidade muito importante para o panteão romano, que é a deusa Ceres, cuja equivalente grega seria a Deméter. Então eu gostaria de falar da Cerealia, né, ou Cerealia, que é a festividade dedicada a essa deusa Ceres. Essa deusa Ceres ela também ela é especial também para mim porque eu me recordo que alguns anos atrás eu visitei a cidade de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, e lá tem um memorial do imigrante, né? E tem um monumento muito bonito a essa deusa, né? Umas estátuas, tal. E isso me causou uma impressão muito forte, né? Naquele momento. Então, esse memorial, né? O memorial imigrante italiano, ele é muito bonito. Fica aí minha recomendação, inclusive, para quem quiser visitá-lo. E vou falar, mas vamos lá, né? Vamos falar da deusa Ceres. Eu gostaria de explicar algumas questões aí envolvendo as práticas religiosas que existiam na antiguidade, né? E o valor do mito de Ceres, a questão mitológica e como ela se relaciona com o culto de Ceres. Então, para começar, né, a nossa narrativa, a gente precisa lembrar que Ceres tinha uma filha, né, a Proserpina ou Perséfone, e que um dia a Ceres, a Perséfone e as amigas da Perséfone, né, que era um grupo de ninfas, foram até um campo colher flores. E nisso a Perséfone e as suas amigas foram se afastando, e a Perséfone foi se afastando ainda mais, ela foi se empolgando com aquele trabalho de colher flores, ela foi indo longe, longe, até que ela foi perdida de vista. E nisso, quando ela estava colhendo uma das flores, a terra na frente dela se abriu e apareceu então uma carruagem puxada por alguns cavalos negros, e quem estava conduzindo essa carruagem era o deus do submundo dos mortos, né, o Plutão, ou Hades, né, se a gente estiver falando do deus grego. Então Plutão apareceu da terra na sua carruagem, pegou a Perséfone, raptou-a e levou-a consigo até o submundo dos mortos. E tinha que ser uma operação rápida, porque os cavalos negros de Plutão eles não suportavam a luz do sol, já que eram seres do submundo. Existe até uma escultura muito bonita desse rapto, que muitas vezes as pessoas divulgam aí na internet, que é uma escultura que tem um detalhe dela que é muito bonito, que são as mãos de Plutão tocando as coxas da Perséfone, né? Dá para você ver muito bem construída a textura ali pelo artista. Então Plutão leva a Perséfone consigo para o submundo, e durante esse rapto a Perséfone ela grita, as ninfas escutam o grito dela, a sua mãe também, e a sua mãe Ceres sai desesperada procurando pela sua filha, e ela não encontra em lugar nenhum. Ela pergunta para as ninfas aonde ela poderia ter ido, elas também não sabem, então ela fica desesperada, ela fica triste porque ela perdeu a filha dela sem alguma explicação, e ela sai então vagando pelos campos durante 9 dias e 9 noites procurando pela sua filha. A Ceres ela estava vestida de branco e durante as noites ela carregava uma tocha procurando pela sua filha. E é por isso que na antiguidade, tanto em Roma quanto em Grécia, as mulheres celebravam a deusa Ceres fazendo peregrinações vestidas de branco e carregando tochas. Havia a tesmofória no mundo grego e no mundo romano era a Cerealia. Esse era um aspecto interessante também do mundo religioso antigo, porque a vida das mulheres naquele momento era muito restrita à vida doméstica, né, familiar. Então, quando as mulheres tinham essas oportunidades de sair para essas celebrações rituais públicas, era uma ocasião extraordinária, né? Era uma forma de até tirar aquele fogo doméstico, né, de vesta da privacidade e levá-lo ao público também, sendo a mulher representante dele. Então, a Perséfone vagou então 9 dias e 9 noites procurando pela sua filha, até que ela encontrou a deusa Hécate. Hécate, para quem não sabe, é aquela deusa das 3 faces, né, das encruzilhadas, relacionada também aos trabalhos mágicos, até de feitiçaria, e também tem uma relação com a noite, né, a lua e até de certa forma o submundo. A sua equivalente romana seria a deusa Trívia. Para a gente entender esse nome, né, Trívia, né, são 3 vias, Trivia. E ela também é uma deusa das encruzilhadas, né, existiu uma prática de se depositar oferendas e fazer celebrações rituais em encruzilhadas durante as noites. E aqui no Brasil isso também acontece, né, mas geralmente com religiões de matriz afro-brasileira. Então o que acontece? A Hécate encontra a Ceres e sugere que ela fosse procurar o Deus Sol, porque o Deus Sol ele tudo vê e ele poderia esclarecer o que tinha acontecido com a sua filha. Então as duas vão até o Deus Sol
e a Ceres pergunta o que aconteceu. E o deus Sol explica que a Perséfone foi raptada por Plutão porque ela tinha sido oferecida em casamento a Plutão pelo deus Júpiter, né, o seu irmão. Ou seja, aquilo ali foi um trato de casamento. E é importante notar também um contexto social por trás desse mito, que é o seguinte: na antiguidade, não só na antiguidade, até na história do Brasil isso acontece. Às vezes os homens raptavam as mulheres para se casar com elas, né? Às vezes a própria mulher consentia com esse rapto, né? Não que fosse o caso de Perséfone nesse mito, ou que fosse a maior parte dos casos, mas isso acontecia. Quando a família não concordava com o casamento, o homem ele raptava a mulher. Tanto é que no mito romano tem o rapto das Sabinas, né, que foi um dos mitos aí de fundação de Roma, e até mesmo hoje em dia, né, naquela celebração de casamento, quando o homem carrega a mulher para o seu quarto, é um resquício de um rito mais antigo romano, em que se simulava um rapto da mulher na cerimônia religiosa de casamento. Então o que acontece? A Ceres ela fica extremamente irada com os deuses, porque ela não concordava com esse casamento, ela não achava que Plutão fosse um marido à altura para sua filha, ela também não queria que a sua filha se casasse tão cedo, né? E o deus Sol ele até tenta convencer, ele fala como Plutão é um deus poderoso, ele é o rei do mundo dos mortos, né, que recebe sempre muitas almas, e que ela seria uma esposa honrada no submundo. Mas mesmo assim a Ceres ela não concorda, né? Esse mito também expressa um drama das mulheres antigas, né? Que era o drama do casamento cedo, da mãe perder sua filha muito cedo no casamento que era indesejado, ou da filha sumir também. É uma coisa aí que tem um contexto social por trás também. E por isso a Ceres ela se liga muito fortemente com a questão da maternidade, como a gente vai ver agora nessa próxima parte do mito. Então a Ceres ela resolve sair do mundo dos deuses e baixar ao mundo dos homens, porque ela está revoltada e irada contra o que foi decidido pelo rei dos deuses, né, o Júpiter. Então ela vai vagando pelo mundo dos homens, ela toma a forma de uma velha senhora com vestes escuras e triste, né, um semblante triste, até que ela chega em Eleusis e encontra um grupo de meninas, explica sua história para essas meninas e diz que ela foi raptada por piratas, uma história bem triste, e as meninas decidem levá-la até o palácio do rei Seleu, que é o rei de Eleusis. E quando ela chega no palácio, quem recebe a deusa Ceres é a Metanira, que é a esposa do rei Seleu. E ela vê como a Ceres está triste, né? Ela dá um bom acolhimento para Ceres, sem saber que é a deusa. Ela oferece também alimento, oferece inclusive leite e mel, que é a libação que nós devemos fazer à deusa Ceres, uma libação de leite e mel. E a deusa aceita essa oferenda. Antes dela oferecer leite e mel, ela tinha oferecido até vinho, mas a deusa não aceitou porque não era propício a ela. Mas ela acaba rompendo esse jejum que ela estava no mundo dos homens. Então ela compartilha o alimento do mundo dos homens e dessa forma ela cria um vínculo com os homens, né? Então é de se acreditar que as celebrações da cereália também envolvessem algum tipo de jejum, que esse jejum deve ser quebrado ritualmente de alguma forma. E a gente vai ver mais tarde que também existe mais um jejum relacionado a Perséfone. Então a Metanira oferece leite e mel para Ceres, ela aceita, só que a Metanira tem um filho, e esse filho dela está doente, né, uma criança, e no mito romano, né, de acordo com Ovídio, está nos Fastos, esse filho seria Triptólemo, ele está doente. E de acordo com o mito homérico, né, dos hinos homéricos, o filho seria Demofonte. Existe essa variação aí mitológica. Mas de qualquer forma, né, eu vou seguir o mito romano. A Ceres, então ela toma os cuidados de Triptólemo e decide alimentá-lo, nutri-lo e curá-lo dessa doença. Então o que acontece? A Ceres ela alimenta esse menino, cuida dele, né, faz um papel de mãe, ela perdeu a filha dela, acaba adotando esse menino, né, como um filho também, e ela decide transformar esse menino no imortal. E para isso ela coloca esse menino no fogo da lareira. E por quê? Porque o fogo teria a propriedade de eliminar o aspecto mortal do corpo, né, e ficar só o aspecto imortal, o espírito. E é importante lembrar que nos funerais dos povos indo-europeus em geral existia o processo da cremação, em que você queimava, né, o corpo ali, o cadáver, e dessa forma você libertava o espírito, né, a alma daquele morto, para essa alma ir até o mundo divino. Então a alma ela vem do mundo divino e retorna a ele mais tarde, e enquanto o lado mortal ele é queimado.
Mas quando ela estava colocando o menino na fogueira, aparece a sua mãe, Metanira, e ela fica desesperada, ela olha aquilo e acha assim absurdo, e ela começa a acusar a Ceres, fazer várias acusações, imprecações, e a Ceres fica revoltada. Ela acaba dizendo que se revelando como deusa e diz qual era o plano que ela tinha para esse menino Triptólemo, que ela iria transformá-lo no imortal. Então ela se revela como deusa e diz que Metanira e Seleu devem construir um templo em sua honra em Eleusis. E assim foi feito. Seleu constrói um templo em honra a Ceres, e é por isso que existem os mistérios de Eleusis na antiguidade, que era um culto de mistério, um culto iniciático em que a deusa Deméter tinha um papel muito importante. Então, e depois daí, a Ceres continua então vagando, ela continua triste pela sua perda da sua filha, e os homens eles estão morrendo, porque a Ceres, sendo a deusa dos grãos, das sementes e das plantas, ela estando triste, os homens estão vivendo num constante inverno, né? O inverno nunca passa, é sempre uma estação de infertilidade, e os homens estão morrendo por causa disso, existe um estado de calamidade. E Júpiter, rei dos deuses e dos homens, vê aquele desespero humano e decide fazer um trato. Ele manda Mercúrio até o reino de Plutão e diz para Plutão que a Perséfone deve voltar então para o reino dos deuses. Plutão concorda com isso, mas ele bola um estratagema. Ele ludibria a Perséfone a compartilhar uma refeição no mundo dos mortos. Isso tem um significado profundo, porque não se compartilha refeições no mundo dos mortos. Se você compartilha essa refeição, parte sua fica no reino dos mortos, né? Você fica preso lá de alguma maneira. E é por isso que quando os gregos e os romanos faziam oferendas a deuses do submundo, essa oferenda era totalmente enterrada, não era compartilhada em banquete, justamente por causa dessa questão, porque senão você fica ali preso no mundo dos mortos de alguma maneira. Então, Plutão ludibria Perséfone, e Perséfone aceita então comer 3 sementes de romã. E assim que ela come essas 3 sementes de romã, então ela fica com parte presa no mundo dos mortos, né, no submundo, no reino de Plutão. E aí o que acontece então depois disso? Acaba se fazendo um trato que durante 3 meses, né, correspondente às 3 sementes de romã, a Perséfone deve ficar no reino dos mortos. E esses 3 meses corresponderia então à estação infértil, né, ali no mundo, naquele mundo mediterrâneo antigo, a estação em que não há florescimento, não há frutos. E no restante do ano em que a Perséfone está com a sua mãe, aí então é a estação de fertilidade, né, as coisas florescem, há frutos, porque a sua mãe está feliz. E depois desse trato então que é feito entre Ceres e os deuses, a Ceres então, para interromper aquele inverno, né, em que os homens estão vivendo constantemente, ela vai até Triptólemo, que foi o menino que ela alimentou, e ensina as técnicas de agricultura para ele. Então ele sai numa carruagem, e ele sai numa carruagem em todos os povos, né, ele vai voando com essa carruagem, ele passa por todos os povos ali daquele mundo antigo e ensina as técnicas de agricultura. E depois que ele ensina as técnicas de agricultura, os homens são capazes de conservar as plantações, né, os cereais, e assim a agricultura ela chega aos homens. E Ceres, então, ela é uma deusa tanto de maternidade quanto das técnicas de agricultura. Então, esse foi o mito de Perséfone e Ceres, e assim que ele se relaciona com as práticas rituais, né? Lembrando aí também a questão do jejum. A Perséfone ela também estava em jejum quando ela foi levada ao reino dos mortos, e ela rompe o jejum comendo as 3 sementes de romã. Então, uma maneira de replicar esse rito, essa celebração no mundo de hoje, é que as mulheres, né, que seguem o culto politeísta romano hoje, ou grego, elas mantêm um jejum durante alguns dias e rompam esse jejum ritualmente, fazendo oferendas de grãos, de sal e libações de leite e mel a deusa Ceres, né? Claro, esse jejum, a gente não tem informação de como era exatamente, mas é de se supor que havia pelo menos alguma regra para esse jejum que podia ser ou não ser ingerido durante esse tempo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa explicação, e até a próxima.